E para a nossa primeira aula, vamos mostrar esse que é um conceito bem legal de aprender, principalmente por mostrar algo da base do JavaScript e de como ele funciona. Afinal, o que é uma pilha de chamadas? É uma pilha de todas as funções que estão sendo executadas naquele determinado momento. Então, para essa primeira aula, eu vou usar o JSBean. Para você usar ele, basta aqui na sua URL colocar jsbean.com, ele já vai cair nessa tela aqui. Você pode fechar aqui em cima. Para configurar ele, porque a gente vai utilizar, é bem fácil. Aqui você pode ver que tem as abas dos arquivos que eu quero mostrar. Eu posso ativar aqui o JavaScript, o console, esconder o output e esconder o HTML. E aqui no JavaScript, para ser melhor para a gente, eu posso utilizar aqui o S6 Babel. Então eu posso deixar nele aqui, posso selecionar ele, para a gente poder utilizar algumas funcionalidades novas do JavaScript, como let, const, arrow functions, entre outras. Então sempre coloco aqui no S6 Babel. Pronto, a gente já está aqui configurado, sem problema nenhum. E agora a gente pode começar. E por que é chamado de pilha? Bom, se você já estudou um pouco de algoritmos, seja na faculdade ou por conta, provavelmente conhece os conceitos de FIFO e LIFO. FIFO, que do inglês significa First In, First Out, que seria FIFO. Ou seja, o primeiro que entrou é o primeiro a sair. É bem como uma fila de supermercado mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, entrou o meu primeiro valor, 1. Depois entrou o meu valor 2. E depois entrou o meu valor 3. No nosso FIFO aqui, no nosso First In, First Out, se o primeiro que entrou foi 1, ele é o primeiro a ser executado, ele é o primeiro que sai. Depois, como é 2 e 3, o segundo que entrou seria o mais recente, depois do 1, é o 2, e depois executa o 3. Já o LIFO seria aqui o Last In, First Out, seria o nosso LIFO, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Ou então uma pilha, se você preferir. Digamos que você trabalha aí numa borracharia e tem uma pilha onde você estoca os seus pneus. E você tem lá 5 pneus, então. O pneu número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Você tem esses 5 pneus aqui. Então esse daqui seria o chão e uma pilha de 5 pneus. Você pegaria o segundo pneu de baixo para cima ou pegaria o quinto pneu? Não, você pega o que está no topo, você pega esse daqui primeiro. E é bem assim que funcionam as funções de JavaScript. Funciona com uma pilha, funciona em LIFO. Então aqui, como eu posso demonstrar isso de uma forma bem fácil? Se uma função chama outra função, então essa segunda função será executada primeiro, antes de passar para a primeira função. Vou mostrar isso no código bem simples aqui. Então eu tenho aqui function função 1, que ela chama aqui uma função 2 e aqui embaixo ela dá um console.log de executou função 1. Aqui embaixo eu vou copiar isso daqui só para ficar mais fácil. Função 2, função 3. Nessa daqui a última função vai ser função 3, então eu posso chamar de função 3. Aqui função 3, função 2. Aqui executou função 2. E aqui eu posso colocar função 1 e executar ela aqui. Então, só para mostrar o código aqui melhor, eu tenho a minha função 1, que ela primeiro chama a função 2 e depois dá um console log de executou a função 1. Depois eu tenho a function função 2, que chama a função 3 e depois dá um console log de executou a função 2. E depois a function 3, que só dá uma console log de executou a função 3. E aqui depois eu executo essa primeira função. Então, nesse caso, já que é uma pilha, o que você acha que vai acontecer aqui? Eu posso dar um run aqui e ele vai rodar esse código e vai me mostrar o console. Então, todo console log que eu der vai aparecer aqui. Se eu der um run, olha só, executou a função 3, executou a função 2, executou a função 1. Por quê? O que aconteceu aqui? Quando eu chamo a função 1, deixa eu só criar um comentário aqui. Quando eu chamo a função 1,
né, ela adiciona a função 2 na pilha. Então aqui eu coloquei função 1 e eu executei. Quando ele coloca outra função na pilha, o que ele faz? Ele joga essa para baixo, função 2. Depois a mesma coisa, ele joga a função 2 para baixo e função 3. E então aqui ele vai eliminando de baixo para cima. Chegou na última função, que seria a nossa função 3, ele executa ela, elimina daqui. Chegou a nossa função 2, ele executa ela, dá um console log, e depois a nossa primeira função. Então é basicamente isso. Quanto mais funções eu estiver chamando umas às outras, mais ela vai colocando as execuções na minha pilha. E não só funções. Se eu tivesse um for aqui dentro, se eu tivesse um if else, se eu tivesse qualquer outra coisa executando, ele também coloca. Isso não funciona só para as nossas funções. Então esse é o conceito de pilhas e de como as funções são executadas no JavaScript.